Totalmente consciente de mente, de alma, de que não depende de nós, não depende da nossa capacidade financeira. Eu queria que você pedisse isso a Ele como um filho pede um presente ao pai, porque está nas mãos dele. O ambiente continua o mesmo, independente do manjedor, independente do louvor, Ele está aqui. E eu gostaria que você pedisse isso como sabendo que está nas mãos do teu Pai, não está nas mãos das finanças da igreja. Eu queria que você entendesse que nós não temos um espaço hoje, não é porque nós não temos dinheiro, é porque o nosso Pai não nos concedeu. Eu quero tudo que vem dele para a nossa vida. Sim. Sabe? Portas que se fecham são iguais às que se abrem, se abertas ou fechadas por Deus, diz a letra da canção. Não quero e não espero o que dele não procede. Aleluia. Não esperem o que dele não procede. Aleluia. Pois eu sei que o que eu preciso nem sempre é o melhor para mim. Sim, Deus. Existem muitas fontes que não vêm do Pai das luzes. E as soluções que podem surgir não vão me consolar. Sim, se dele não vier. Eu não quero nada de outra fonte que não venha de ti. Sim, Deus. Então nessa manhã, Pai, eu peço ao Senhor, Tu tens contemplado a nossa vida, Tu tens ouvido o anseio do nosso coração e nós temos desejado um lugar para que a gente possa cultuar o Senhor, para que a gente possa expandir o Teu reino, para que a gente possa Te servir melhor, para que a gente possa tocar em mais vidas, tocar na cidade, para que a gente possa trazer pessoas que a gente encontrar pelas ruas, pessoas que a gente não conhece ainda. E nós temos entendido que um lugar, um espaço que nós temos tão carinhosamente chamado, é algo que a gente precisa agora, nesse momento, Senhor. Na história dessa igreja em São Gonçalo. Senhor, nós pedimos a Ti que do alto do Teu poder, do alto da Tua soberania, do alto do Seu imenso, inigualável supremacia, diante do Senhor que é o dono do ouro e da prata, diante do Senhor que inclina o coração dos reis à Tua vontade, nós pedimos a Ti, Senhor, concede-nos um espaço nessa cidade, Pai. Assim como o Senhor entregava cidades inteiras nas mãos de Israel, o Senhor dava ordem aos Teus filhos, vão porque eu já entreguei eles em Suas mãos. Nós também queremos, Senhor, que seja entregue em nossas mãos um lugar. E nós não olhamos agora para o nosso bolso, Pai. Nós não olhamos para o nosso bolso. Nós nunca queremos olhar para o nosso bolso, Senhor. Nós nunca queremos, Senhor, mensurar o nosso raio de ação de acordo com a nossa capacidade financeira. Não, Senhor. Nós queremos mensurar em Ti, Pai. Porque a Tua palavra diz que em Ti faremos proezas. O Deus que conhece, o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. E nós queremos nos tornar forte e ativo pelo conhecimento do Senhor. Pai, nós pedimos ao Senhor, entregue um espaço, Senhor. Não há prédio algum nessa cidade que o Senhor não domine. Não há geografia alguma nessa cidade de São Gonçalo, no bairro do São Miguel, que o Senhor não domine. Existem espaços vazios ali.
O Senhor tem nos afunilado, o Senhor tem estreitado, Senhor. O Senhor tem nos colocado na rua do sobrenatural. Nós temos entendido que algo grande vai acontecer, Senhor, porque realmente, Senhor, de nós não virá, porque a nossa capacidade é zero. Mas a tua, Senhor, é incontável. Sim. Não podemos mensurar o teu raio de ação, o teu agir. Senhor, nós cremos que agora mesmo, enquanto concordamos aqui em oração, o Senhor pode estar estendendo o teu braço forte ao nosso favor. E nessa semana, Senhor, nós cremos que boas notícias, Senhor, podem vir aos nossos ouvidos. Ah, como isso vai acontecer? Olha, nós estamos debaixo de uma atmosfera de milagre. Lembra que eu falei, vamos aproveitar a presença do nosso Pai nesse lugar. E nós estamos aqui, como qualquer filho, aproveita a presença do Pai para pedir. Não é diferente, nós somos filhos. Senhor, é na tua mão que nós comemos. É ao Senhor que nós estamos pedindo. Nós não estamos pedindo a empresários, a vereadores. Nós não estamos pedindo nos meios dessa terra. Nós estamos pedindo àquele que sabe o tempo, a hora, a estação certa e que tem o poder. Amém. E que tem a autoridade, que abre e fecha, que destranca e quebra. Sabe, tu és o nosso papai querido, dono da terra. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que neles habitam. Amém. O Senhor contempla da sua morada todos os habitantes da terra. Deus. Os seus olhos são como chamas de fogo e passeia sobre o São Miguel nessa manhã. Em nome de Jesus, nós temos visto portas fechadas ali, mas eu declaro que essas portas irão se abrir para a igreja do Senhor. Amém. Ah, aqueles prédios de portas fechadas, elas vão se abrir, Pai. Em nome de Jesus, Pai, envia-nos, Senhor, um mensageiro de boas notícias. Sim, Deus. Envia-nos um mensageiro de boas novas, Senhor, para nos dar boas notícias, Senhor, dos teus feitos. Torne-se conhecidos os testemunhos do Senhor sobre toda a terra. E muitos irão saber, Senhor, ó Deus, o que o Senhor fez por nós. Muitos irão saber. E eu declaro, Senhor, essa igreja, Pai, abastada pelo Senhor, suprida pelo Senhor, que o Senhor venha enviar pessoas, dizimistas, empresários, mas que os nossos olhos nunca, jamais estejam no dinheiro dessas pessoas, Senhor. Que os nossos olhos estejam fitos em Ti. Ah, Senhor, porque o Senhor é o nosso Pai, nós comemos nas Tuas mãos. Nós comemos nas Tuas mãos. Nós somos supridos pelo Senhor, porque nós valemos mais do que os pardais. Nosso valor excede o valor do lírio dos campos. O Senhor cuida de nós. O Senhor cuida de nós da sua maneira. Não como os homens da terra. Da sua maneira nós temos aprendido a sofrer sem preço. Sem dinheiro e sem preço. Leite, nós iremos nos deleitar em Ti, Senhor. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Essa é a nossa vontade. Oh, nós queremos aprender a nos deleitar em Ti terrivelmente. Queremos aprender a nos deleitar em Ti terrivelmente, Senhor. Sentir prazer nas Suas injúrias. Quando formos afrontados, sermos levados como ovelhas mudas ao matadouro. Ah, porque quem nos defende é o Senhor. O Senhor é o nosso advogado. Senhor, nós não queremos levantar a espada, Senhor, a não ser debaixo do Teu comando. De outra sorte, eu quero ir para a cruz todos os dias, Senhor. De cabeça baixa, quieto. Só ouso dizer, todavia, seja feita a Sua vontade. Se possível, passa o cálice, mas de outra hora, faz a Tua vontade, que a Tua vontade precisa prevalecer sobre a nossa. Eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade. Eu sei que o Senhor ouviu nossa oração e eu estou aguardando a Tua resposta. Muito obrigado, Pai. Um beijo, meu Pai lindo. Nós chamamos. A gente vai fazer o ofertório, como sempre. Você fica livre para dar serviço, sua oferta, para não dar nada. Ali tem o envelope, se você quiser, pega o envelope, bota, se não quiser botar no envelope, bota ele também. E vamos continuar adorando a Deus. Já que o Kleber abriu para oração, posso fazer um pedido de oração também? Pode.
A palavra diz, né, que aquele que está alegre cante louvores, aquele que está triste ora, né? E hoje eu quero dividir uma tristeza com vocês. Eu estou muito triste em relação à minha família e eu queria pedir ajuda a vocês em oração por ela. E eu não quero ser consolada. Eu quero ser alinhada à vontade do Senhor em relação a eles. Porque às vezes a gente anda de consolo em consolo e as coisas não mudam. E tem hora que o Senhor tem que fazer um ajuste, nos posicionar para que haja uma mudança. E eu conto com vocês, eu preciso da ajuda de vocês. Eu tenho uma mãe comunista, dominada por um espírito de anticristo. Tenho uma família no Rio Grande do Sul completamente espírita, outros completamente amaldiçoados, não tem outra palavra para dizer, sabe? É isso mesmo, escravos de Satanás. E eu não quero desfrutar desse amor sozinha, entendeu? E eu tenho desfrutado desse amor sozinha, aqui há quase 15 anos já. E eu queria muito pedir, eu queria expor essa tristeza a vocês, essa vergonha até mesmo, mas eu queria muito contar com a ajuda de vocês quando vocês estivessem orando, para estar orando pela minha família, para que eles sejam alcançados por esse amor, por essa graça do Senhor. E se alguém puder orar agora, eu agradeço, tá bom? Filho, ora. Pai, clamamos, Senhor, pela vida da Carol, pela vida da família dela. Clamamos pelo coração dela, Senhor, assim como ela expôs para nós, está triste, Senhor. Clamamos que para que o Senhor venha com providência, Pai, que a sua vontade permaneça, Senhor. Que a sua vontade, Senhor, seja feita na vida dela, na vida da família dela. Clamamos, Senhor, por um milagre, Senhor. Clamamos, Senhor, pela tua vontade na vida da família dela. Vai lá, Senhor, nos seus parentes no Rio Grande do Sul. Vá, Senhor, visitando, Senhor, a sua mãe. Vai visitando, Senhor, cada um dos seus entes queridos, Pai. Que os corações deles sejam constrangidos pelo teu amor. Que eles reconheçam o Senhor como Pai. Que eles te vejam, Senhor, como o Senhor e Salvador da vida deles. Que eles vejam, Senhor, Pai, a solução, Senhor, em Ti, Pai. Que os olhos deles sejam abertos, Senhor, para enxergar, Senhor, a verdade da Tua palavra. Amém, que todo encontro do Satanás possa ser lançado por terra, Pai. Em nome de Jesus, todo espírito de mentira, Senhor. Em nome de Jesus, que seja quebrado, anulado. Em nome de Jesus, que o coração da Carol, Senhor, venha se alegrar, Pai. Que o nosso coração possa se alegrar junto com ela, Senhor. Em ver, Senhor, sua família reconhecendo o Senhor como Salvador, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai. Vem, Senhor, sobre a vida da família dela agora. Clamamos, Senhor, como seus filhos. Que seja feita a Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Hoje, Senhor, o pedido do nosso coração, o desejo do coração da Carol e de nós como irmãos, é que a família dela venha se alinhar contigo, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Clamamos por isso. Amém. Amém, Senhor. A Vilma vai trazer a palavra, mas antes eu queria só aproveitar e dar um recado. O Luiz vai estar aí lá no Cristo, lá em Deodoro, dia 24, 25 à noite e 26 de manhã. E depois ele está na Baluarte, se não me engano, 27 à noite. A Cássia, o mundo já conhece, a Cássia conseguiu com um amigo dela uma van e aí ele volta saindo a R$30 por dia, né? Eu não sei quantos dias a galera vai, ou se vai um dia só. Quem vai, a gente precisa definir isso aí, né? Se vai de van mesmo. Outra coisa, dezembro 1, 2, 3 e 4 é a conferência lá de Cabo Frio, né? Como todo ano, no domingo, os menores que são ligados lá a Cabo Frio não abrem, tudo é lá em Cabo Frio. E no sábado, que é dia 3, são as ordenações, né? E aí vai ser a ordenação do Pedro da Graça, né? Que já exerce a função de pastores, é só mesmo a confirmação. Aí vai ser no dia 3, no sábado, né?
E aí a gente precisa definir também isso. E por último, que eu tinha esquecido, a gente precisa definir também a questão do ano novo, né? Quem é que vai para Arraial do Cabo, lá na casa da Elisângela, do Rivaldo, chamado Julinho, vulgo Julinho, quem vai querer passar lá e tal. E a gente definir. E a gente precisa saber o negócio de Cabo Frio para a gente ver como é que vai ficar a questão de local, né? Para quem, aonde vai ficar e tal, para a gente saber a quantidade de pessoas. E acho que é só isso, né? Só isso. Ah, e depois vocês estejam orando na casa de vocês, em janeiro. Nós vamos lá, talvez eu envie a gente, talvez vai em dezembro, não sei ainda. Né? Mas em janeiro vai eu, o Lucas, talvez o Pedro, o Leão, não sei se vai, você vai em Goiás? Janeiro? Acho que não. E Lilian, a gente vai lá para ministrar sobre os jovens lá, né? Na verdade, eu vou mais só para botar eles em contato com os jovens lá, né? Eles aqui vão. E acho que vai ser um tempo bacana. O Hugo só em abril. Né? Então, vocês estejam orando nesse propósito aí, para que Deus possa usar eles lá poderosamente. Né? Viu? Se vocês não se importarem, aí eu vou ficar sentada, tá? Você pode comigo? Hoje não sei o que aconteceu eu não dormi a noite direito e eu nem vi o culto. Mas não sei, eu não queria deixar de vir. Aí Miquel veio, meu coração em casa ficou inquieto. Um desejo de estar aqui com vocês. Meu coração inquieto, apesar do meu corpo dizer para eu ficar, é como se meu espírito falasse para eu estar aqui. E aí eu guerrei todo o tempo, isso até o momento de Miquel sair, aí Miquel já tinha vindo, não dava mais tempo. E aí o Hugo mandou uma mensagem, Miquel já está aí? Eu falei, não, por quê? Ele falou, ainda estou em casa. Eu falei, então eu vou com você. E aí eu levantei, coloquei uma roupa rápida, acordei as crianças. E aqui também eu não sei, eu cheguei até razoavelmente bem, mas parece que eu piorei, assim, como se eu sentisse algo na minha mente, sabe? E engraçado que é uma semana já que eu sabia que eu ia liberar essa palavra. E assim, tem muito a ver, Clebinho, com a sua oração. Muito oportuno, muito mesmo. É a sua oração. É a sua oração que eu vou falar aqui hoje. E eu até pedi a Carol para orar por mim. É uma palavra simples, né? Até porque eu não sou pregadora. Mas eu não sei porquê, mas eu sinto que eu fui muito atacada essa noite e agora pela manhã. Mas enfim. Tá gravando? Não sei. Tá gravando? Tá. Vamos lá, Gênesis 15, 4. Então, imediatamente lhe assegurou o Senhor: não será Eliezer o teu herdeiro, mas sim o filho gerado de ti mesmo, será o teu legítimo herdeiro. Nesse contexto aqui é quando Abraão, né, sem poder ter filhos, ele questiona o Senhor a questão dele não ter filhos e naquela época, se você não pudesse gerar o filho do seu servo, estava como herdeiro. E aqui Deus faz a promessa a Abraão de que não seria o filho do servo dele, mas seria um filho gerado por ele mesmo que ia dar a promessa. E aí, quando a gente vai para Gênesis 16, que fala assim: a mulher de Abraão, Sarai, não lhe dera filho, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar.
Então Sarai propôs a Abraão: ouve, eu te peço, o Senhor não permitiu que eu desse a luz, portanto toma minha serva, talvez por intermédio dela eu venha, a ter filhos. E Abraão atendeu a sugestão de Sarai. E assim, depois de 10 anos em que Abraão habitava na terra de Canaã, sua esposa Sarai tomou Agar, a egípcia, e a entregou como mulher a seu marido Abraão. Este teve relações sexuais com Agar e ficou grávida. Quando Agar se viu grávida, começou a olhar sua senhora com arrogância e desprezo. Aqui Sarai, porque até então o nome dela ainda não tinha mudado para Sara, a gente vê que Sarai, porque naquela época era muito desonroso para uma mulher não gerar filhos. Era um motivo de humilhação, era um motivo de vergonha. E aqui a gente vê Sarai tomada por sua própria vontade, primeiro de ser mãe, segundo por padrões da época, porque era uma humilhação, né? Ela se sentiu humilhada em não poder gerar filhos, ela se sentia constrangida, né? Porque é como se a mulher fosse desvalorizada, a mulher que não pudesse gerar. E Sara vai, então a Sara tem uma brilhante ideia que vocês, como a gente leu aqui, de dar a sua serva para Abraão, para que ela pudesse gerar através da sua serva, né? Só que quando Sara faz isso, a gente percebe claramente que Sara não teve uma postura diante de uma promessa de Deus. Sabe, ela foi impulsionada pela sua própria vontade, por suas próprias frustrações, a tomar uma decisão contrária à vontade de Deus. É como se aqui ela abrisse mão da promessa, né, que Deus fez a Abraão, e como se ela falasse assim: não, o Deus que prometeu não é capaz. No mundo espiritual ela falou isso. Então eu preciso fazer algo para que isso aconteça. E aí a gente percebe que essa atitude de Sarai, por mãos humanas, porque o que Sarai fez, ela tentou fazer algo, ela fez algo por mãos humanas, que Deus não aprovava. E aí depois Sara sofre a consequência disso quando a serva dela começa a agir com arrogância e zombar dela, porque ela não podia gerar. Então, essa atitude humana de Sara gerou consequência. E uma consequência muito maior, que foi para além da vida de Sara. Além de ser zombada pela serva, ainda gerou Ismael, que a gente vê que são os árabes hoje, né? Que vivem em luta constante. Então, para você ver um posicionamento fora da direção de Deus, um posicionamento humano, simplesmente um posicionamento humano. Agora vamos lá para Gálatas. Gálatas 4, 5. Não, desculpa, 4, 21. Aqui Paulo, ele se refere a essa situação de Sara e Agar, para falar sobre alianças, né? Sobre a promessa e sobre uma aliança, sobre a lei, sobre uma aliança que humana, né? E aqui o apóstolo Paulo, ele faz essa referência, ele diz assim: dize-me vós os que quereis permanecer subjugados à lei, acaso não tendes ouvido com clareza a lei? Porquanto está escrito que Abraão teve 2 filhos, uma da mulher escrava e outro da livre. O que era filho da escrava nasceu de modo natural, porém o filho da mulher livre nasceu mediante uma promessa. Pois bem, usa essa história aqui como uma ilustração, pois essas mulheres prefiguram 2 alianças. Uma aliança procede no Monte Sinai e pode gerar apenas filhos para a escravidão, esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai na Arábia e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que vive como escrava com os seus filhos. Entretanto, a Jerusalém do Alto é livre e esta é a nossa mãe.
Pois está escrito: alegra-te, ó estéril, tu que não davas à luz, irrompe em brados de júbilo, tu que não passaste pelas dores de parto. Pois os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que daquela que tem marido. Assim vós, irmãos, sois filhos da promessa, à semelhança de Isaac. Então, Paulo usa essa história, ele cita, né, novamente essa situação de Sara e Agar, para mostrar, e aqui é interessante quando fala aqui, ó, que o filho da escrava nasceu de modo natural. Quando fala de algo natural, fala de algo humano, né, algo terreno. E quando ele fala da mulher livre, né, nasceu, é um filho da promessa, que fala de coisas sobrenaturais para mim. E aí a gente percebe claramente a diferença quando a gente tem as nossas ações pautadas em coisas naturais, por mães humanas, ou quando a gente espera, aguarda a promessa, se submete, ainda que a primeiro momento seja vergonhoso para nós, ainda que a primeiro momento vá contra os padrões humanos, vá contra os padrões do mundo, mas a gente se submete e gera algo que vem da promessa, algo sobrenatural, algo espiritual, que vai permanecer. E aí aqui a gente pode ter aplicação para a nossa vida pessoal, né? Que muitas vezes damos passos pela nossa própria vontade, pelas nossas próprias frustrações. Muitas vezes abrimos mão, esquecemos daquilo que o Senhor nos prometeu. E aí a gente diz no mundo, reflete no mundo espiritual do tipo: Deus não tem capacidade para fazer, então eu mesmo vou fazer. Que é isso que traduz no mundo espiritual. E também a nível de igreja, a nível de coletividade. Uma igreja que gera as coisas do céu. Sabe, que está debaixo de uma promessa. Uma igreja que aguarda, sabe, a promessa do Senhor, o cumprimento dessa promessa. Ela se submete em todo o tempo e ela não age por mãos humanas. Foi a oração do Kleber. Nós, Mevan São Gonçalo, nós temos procurado viver dessa maneira. Nós temos uma promessa em Deus de algo que já foi mais do que confirmado, mais do que testificado no nosso coração. No entanto, a gente hoje não vê ainda algumas coisas acontecerem, assim como Deus fez aquela promessa a Abraão e ainda levou um tempo, e Sara não suportou a pressão. Porque quando Sara ela pega e toma a atitude de entregar a serva para Abraão, porque ela não estava mais suportando a pressão. E é interessante que Sara ela faz algo dentro da lei, porque era lícito fazer o que Sara fez, ela não fez nada ilegal. Era lícito Sara pegar a sua serva e dar para Abraão. Não tinha nada, na época não tinha nada ilegal nisso, era totalmente lícito e costumeiro se fazer. No entanto, Sara, e aí aqui quando fala, né, de Agar, que era escrava, que gera filhos, que serão escravos, que são filhos naturais, porque o que acontece? A Sara ela se baseou por princípios humanos, simplesmente pela lei, ela não se baseou pela promessa, ela não se baseou pelo poder de Deus, por aquilo que Deus havia prometido, por aquilo que Deus podia fazer, mas ela tomou posse de algo que era lícito, e muitas vezes, quantas vezes na nossa vida a gente não faz isso? Às vezes é até lícito o que a gente faz, porém está desalinhado com o Senhor. E ainda que seja lícito aquilo que a gente faz, mas que está em desalinho com o Senhor, sabe, a nossa vida passa a não estar mais debaixo da promessa, submetida, não é nem debaixo da promessa, acho que a palavra não é essa, submetida à promessa. Porque a gente resolve preferir fazer pela nossa força, pela lei dos homens. E ainda que seja lícito, mas é o que convém, é o que Deus estabeleceu. Então, o nosso desejo é que cada um individualmente do Mevan possa gerar
aquilo que não é natural, aquilo que não é por mãos humanas, mas gerar coisas espirituais, gerar coisas baseadas na promessa do Senhor, aguardando o tempo correto e oportuno estabelecido por Deus. E aí trazendo para nós, trazendo para já a nível coletivo da nossa igreja, hoje o nosso posicionamento, como o Clebinho orou, a gente ainda não saiu com o templo, não foi por falta de dinheiro, né, Clebinho? Nós tivemos 2 oportunidades excelentes aos nossos olhos, né? Porém, como a gente tem orado, a gente tem se submetido ao Senhor, nós preferimos ouvir a voz do Senhor e entender que o que Ele tem para fazer é sempre melhor e superior à nossa própria vontade, aos nossos próprios olhos. E nós escolhemos nos submeter, porque nós queremos ser uma igreja que gere frutos permanentes, frutos de uma promessa, frutos espirituais. Nós não queremos nada que seja natural, algo feito pelas mãos da liderança dessa igreja. Nós temos buscado algo espiritual, nós temos buscado algo que vai ser eterno, sabe? Algo que o Senhor, que nós temos a aprovação do Senhor. Porque ainda que fosse lícito, nós poderíamos ignorar tudo que Deus nos falou e entrar para um desses 2 lugares. E seria lícito, não seria nada. Mas, porém, estaríamos agindo por mãos humanas, por pressões humanas. E nós não queremos gerar esse ambiente no nosso meio. Nós queremos gerar um ambiente no nosso meio espiritual, um ambiente onde tudo que aconteça venha a ser pelas mãos do Senhor. Ainda que não seja o tempo que a gente deseja, ainda que não seja da forma que a gente deseja. Mas nós não abrimos mão de viver a promessa do Senhor, nós não abrimos mão de gerar coisas espirituais, coisas que o próprio Deus nos dará. Porque nós reconhecemos a nossa total incapacidade de fazer o que é melhor. Porque ao longo da Bíblia, todas as vezes que o homem tentou interferir, sabe, ou atravessar o tempo de Deus, deu ruim. E é interessante que durante a semana, quando eu estava lendo quando eu comecei a ler essa palavra, eu nem sabia ainda que citava Isaías 54, que foi lido semana passada pela Carol, eu nem sabia. Mas Deus já começou a falar comigo acerca de gerar essas coisas espirituais, não coisas naturais, não coisas de mãos humanas que será passageira e que trará, assim como Sara teve esse posicionamento e gerou uma enorme confusão, né? Primeiro na vida dela pessoal, que ela foi tratada com arrogância pela sua serva, porque meio que ele fez deboches com ela, porque ela não podia gerar. Ela... Não vou lembrar, gente, esteja orando. Ela vai e... Quando ela vai e se submete a H, isso traz consequências para a vida dela pessoal. Onde ela foi tratada com arrogância pela sua serva, e mais do que isso, trouxe uma consequência também geral. Então, tudo que a gente faz na nossa vida, mesmo que a gente fale, tem a ver comigo, a vida é minha, o problema é meu, estejam cientes que isso traz consequências não só para a sua vida. Gerou Ismael, que gerou os árabes, e a gente vê toda essa confusão até hoje, essa guerra que tem. Então, nós temos que ter consciência individualmente de que nós precisamos buscar tudo para a sua vida, se é um trabalho, se é uma faculdade, se é um namoro, seja lá o que for. Busque a vontade do Senhor, primeiramente. Busque estar dentro daquilo que o Senhor te prometeu. Não se apresse, não se submeta a pressões humanas, não se submeta
simplesmente a lei dos homens, mas se submeta ao Senhor, aquilo que o Senhor falou. E é interessante que aqui fala que Agar, quer ver, ó, pois bem, usa essa história aqui como ilustração, pois essas mulheres configuram duas alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e pode gerar apenas filhos da escravidão, porque aqui esse Monte Sinai que ele se refere nesse momento é a Jerusalém da terra, que até hoje é escrava, né, que vive debaixo de uma lei, de um jugo. E aí quando ele fala da mulher livre, entretanto, a Jerusalém do alto livre, esta é a nossa mãe, ele fala da Jerusalém do céu, aquela que quando Jesus Cristo vai reinar, e a palavra de Deus diz que o reino dele não terá fim. Não é algo passageiro, é algo que vai permanecer. Ou seja, se gerarmos filhos, né, debaixo, naturalmente, se gerarmos situações por mãos humanas, isso vai passar. E nós vamos continuar escravos. Nós vamos continuar escravos de uma lei, escravos de homens, porque quantas vezes vemos ministérios que são baseados por ações humanas, porque o próprio homem muitas vezes é que sustenta até financeiramente, e esses frutos não permanecem, porque o que vai ficar são frutos humanos, ou frutos espirituais, esses vão permanecer. Então, quando a gente tem que entender que a nossa promessa é de uma Jerusalém celestial, aquela que Cristo vai reinar, sabe, onde os frutos vão permanecer. E aí nós temos essa opção de escolha. Nós temos essa opção de escolha. Assim como Sara teve a opção de escolher. E ela escolheu fazer por questões, ela cedeu à pressão e fez por questões humanas. Porém, nós não precisamos repetir esses erros. Sabe, é interessante que o cuidado e o zelo de Deus é tão grande que ele deixa essas coisas. E ele fala que Abraão, e ele não deixou de abençoar Abraão e Sara, né? Por conta disso, mas sofreram consequências por conta dessa desobediência, por conta dessa insubmissão. Então, assim, eu acho que a gente não precisa pagar para ver ou ter as consequências de insubmissão, sabe, de agir pela nossa própria vontade. E aqui, essa igreja, ela vai sempre prezar por isso. Ela vai sempre prezar por questões espirituais, por coisas, sabe, trazidas pelo Senhor, por coisas que, ainda que não seja o nosso tempo, ainda que a gente sofra, ainda que muitas vezes a nossa carne não queira submeter, nós não vamos abrir mão. Nós não vamos ceder a sistema, sabe, porque muitas pessoas pregam contra o sistema, mas o sistema ainda está muito arregado nelas. Elas dizem acerca de Cristo fora de quatro paredes, acerca de Cristo, porém não agem como que pregam, não agem como que falam, né? Então nós não cederemos, nós continuaremos debaixo, submetido àquilo que o Senhor tem, ao templo do Senhor. E aqui fala assim, ó. E aí Paulo, ele vai citar Isaías 54, porque nesse contexto lá de Isaías 54, ele se referia a essa Jerusalém, né? E é interessante que ele se refere a Jerusalém como uma mulher estéril, como uma mulher que não gerava filhos. É muito interessante em Isaías 54, e aí faz essa analogia com Sara, né, nesse período onde era uma mulher improdutiva e meio que à margem da sociedade, porque não gerava, não dava frutos. E aí aqui fala assim, ó, em 27, pois está escrito, alegra-te, ó estéril, tu que não davas luz, irrompe em brados de júbilo, tu que não passaste pelas dores de parto, pois os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os das que têm marido.
Assim, vós, irmãos, sois filhos da promessa, à semelhança de Isaque. E aqui ele faz uma promessa, né, a Jerusalém, que passaria a dar frutos, que geraria muitos filhos, que seria frutos permanentes, que seria filhos da promessa. E aí é engraçado que até quando você vai ver no contexto social, né, principalmente que a gente vive hoje, por exemplo, uma mãe foi mãe solteira, aí teve um filho, e parece que isso vai se perpetuando. Aí a filha acaba também sendo mãe solteira, e vocês já viram isso? É um ciclo. E aí aqui quando fala que a escrava gera filhos escravos, é muito interessante. E aí quando você se submete a uma promessa, você rompe, sabe? Você rompe com alguns ciclos, seja de religião, seja ciclos sociais, você rompe com esses ciclos, sabe? Porque você passa a ser livre, você gera pessoas, gera filhos livres, que vão gerar outros, é como se um ciclo fosse quebrado. Porque muitas vezes aquilo que tem sido batido aqui, somos filhos, nós não vivemos como filhos, continuamos vivendo como escravos. Escravos de uma lei, escravos de situações econômicas, escravos de circunstâncias externas. Porque quando a gente tem dito sempre aqui, quando nós somos livres, as coisas ao nosso redor não nos influenciam, porque não é de fora para dentro, não é algo externo, é de dentro para fora. Não é aquilo que os meus olhos podem ver, mas é aquilo que eu creio, é aquilo que eu posso gerar, é aquilo que eu posso fazer mediante a minha fé, porque diz que quando Abraão creu, isso foi acreditado como justiça para ele. Sabe, então, essa liberdade, nós temos visto essa reprodução na igreja de gerar pessoas escravas, sabe, que estão sendo submetidas a uma religião, a um jugo de religião, que estão sendo submetidas a circunstâncias naturais da vida. E nós precisamos ser livres, gerar filhos livres que vão romper com esse ciclo. Mas não há possibilidade de gerar filhos livres, de sermos livres, de viver a promessa do Senhor, a não ser nos submetermos. O caminho da submissão em tudo, em todas as questões, sejam a níveis individuais, seja a nível coletivo, não tem como fugir desse caminho. Entre a promessa que o Senhor faz e o cumprimento, existe um caminho a percorrer. E nós não podemos tentar abreviar esse caminho. Nós não podemos procurar atalhos, como Sara procurou esse atalho. E sofreu toda uma consequência depois. Nós temos que seguir, trilhar o caminho que Ele escreveu para nós. Que Ele trilhou, seja que vá contra a nossa vontade, contra a nossa perspectiva humana, mas esse é o melhor caminho. Tudo que Ele faz é bom, é perfeito, é agradável. E às vezes, assim, o nosso espírito sabe disso, o nosso espírito entende, mas a nossa alma se inquieta a todo momento. A nossa alma, ela não entende isso. E ela precisa entender e se submeter a essa vontade de Deus, a esse propósito, a esse caminho estabelecido pelo Senhor. E muitas vezes isso vai gerando ansiedade em nós. Quando tiramos os olhos daquilo que o Senhor prometeu, quando tiramos os olhos, sabe, do poder de Deus. Porque Ele tem poder para fazer todas as coisas, infinitamente mais do que tudo pedimos ou pensamos. Então, nós tiramos os olhos do lugar certo e pomos os nossos olhos na nossa própria vontade, na nossa própria condição humana. E aí pomos tudo que o Senhor tem para fazer a perder. Porque não nos submetemos àquilo que Ele tem para fazer. E aí
Deixamos de viver coisas tremendas no Senhor. Deixamos de estabelecer o reino de Deus, porque quando fala aqui da Nova Jerusalém, fala de um reino que não vai ter fim, sabe? Fala acerca do reino de Cristo, que já está dentro de nós. Que já está dentro de nós. E nós não exercemos, porque não submetemos às coisas espirituais. Nos submetemos a questões humanas, meramente naturais, que são passageiras, que não permanecem. E que lá na frente, com certeza, iremos nos frustrar. Então, a nossa vontade nessa igreja é que a gente permaneça, os nossos olhos naquilo que o Senhor pode fazer, não na nossa condição. Como o Clebinho orou e falou aqui, se nós ainda não fomos com o templo, não é por falta de dinheiro, ou não foi porque não apareceu. Não, nós não estamos desesperados, né? Nós estamos submetidos, nos submetendo à vontade do Pai. Porque essa sim, a vontade dele permanece, a vontade dele é melhor. Só que eu percebo, se nós individualmente, cada um na sua casa, no seu dia a dia, nas decisões que tem que tomar, não se submeter ao Senhor, a igreja, o corpo de Cristo, não será forte o suficiente para ser uma igreja que busca a vontade de Deus. Porque se um braço meu aqui estiver desgovernado, não estiver submetido ao comando da minha cabeça, do meu cérebro, no caso o corpo de Cristo, se não estiver submetido ao cabeça que é Cristo, o corpo vai ficar fragilizado. Pensa, eu vou tentar pegar uma colher ou almoçar e não vou conseguir, ainda que a minha mão esquerda se submeta. Se a minha mão direita ela não se submeter, compromete todo o corpo. Né? E em Coríntios fala, né, acerca dessa unidade do corpo, acerca de que se um sofre, todos sofrem, se um padece, todos padecem. Essa questão do bom funcionamento do corpo de Cristo. Então, a gente precisa gerar no nosso meio pessoas fortes, pessoas... E aí, quando eu falo pessoas fortes, eu não estou falando uma força de si própria, mas eu falo uma força em Cristo, sabe? Mediante a nossa submissão. Porque a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, quando a gente se submete ao Senhor, a gente alegra o coração do Pai, automaticamente isso é convertido para a gente em força, sabe? E essa igreja forte, entendendo o propósito, sabe? Todos bem alinhados, bem ajustados, que não adianta uma mão querer fazer uma coisa, a outra querer fazer, outro pé querer estar aqui, outro pé querer estar lá fora. Não, porque a igreja ela precisa estar alinhada, ajustada. Sabe, todos, ainda que entendemos que somos diferentes, Deus nos fez diferentes, mas a nossa diferença nos completa. Mas assim, o nosso alvo, o nosso foco, ele precisa ser o mesmo. O nosso entendimento acerca da nuvem de Deus, acerca daquilo que Deus está fazendo nesse tempo, precisa estar alinhado. Para que sim, um corpo forte, bem alinhado, bem ajustado, ele possa submeter à vontade do cabeça que é Cristo. Se submeter a toda a vontade do Senhor, submeter a promessa, independente do tempo. Porque o tempo existe para nós, o Senhor é atemporal. 1000 dias é como um ano, um ano é como 1000 dias, né? 1000 dias é como um ano. Então, o tempo existe para nós. É o nosso relógio, o Cronos, né? Que é o nosso, não é isso? O nosso Cronos, que é o Cronos, o relógio natural. Né? O de Deus é o Kairos, é o tempo de Deus. Então, se esse corpo não tiver com essa mentalidade, com esse entendimento bem forjado, a gente não vai conseguir esperar o Kairos de Deus. Sabe? Nós não vamos submeter ao tempo de Deus. Então, se nas pequenas coisas do nosso dia a dia, individualmente, a gente não consegue se submeter ao tempo e à vontade do Senhor, nós não conseguiremos manifestar isso no coletivo. Nós não conseguiremos ser essa igreja que se submete em tudo ao Senhor, que busca viver em tudo a vontade do Senhor.
Sabe, aparentemente, ainda que aos olhos humanos seja loucura. Sara podia muito bem ter feito o que ela fez, era lícito. Mas ela saiu da vontade de Deus, então nem tudo que é lícito nos convém, nem tudo que é lícito, nem sempre o caminho mais fácil é o a ser seguido. Nem sempre o caminho mais fácil é o que nós temos que seguir. Aliás, da maioria, eu não sei se eu posso dizer 100% o caminho mais fácil, eu acho que eu posso, né, dizer que 100% o caminho mais fácil não é o ser seguido. Porque eu percebo que quando a gente escolhe o caminho que o Senhor escolheu, com todas as dificuldades que a gente encontra no caminho, essas dificuldades forjam em nós um caráter, forjam em nós uma maturidade espiritual. Sabe? E a gente diz no mundo espiritual o quanto nós nos submetemos à vontade de Deus quando escolhemos aquilo que aparentemente, eu digo aparentemente é o mais difícil, porque seguir a vontade de Deus é sempre a melhor. Ainda que pareça mais difícil, ainda que pareça um caminho mais longo, é o melhor, porque com certeza, quando nos submetemos, quando não buscamos atalho, quando nos submetemos ao caminho, aquilo que o Senhor tem, nós somos forjados nisso tudo. Sabe, nós criamos uma robustez espiritual. E aí a gente sai daquilo que é natural, daquilo que é meramente humano, para alcançar as coisas espirituais. Mas eu percebo que precisa haver, cada um na sua casa, nas pequenas escolhas que tem que fazer no seu trabalho, em tudo, nas pequenas coisas. Sabe, porque caminhar com Deus não é uma varinha de condão. Ah, Deus, eu não quero ser mais safado, pilantra, pum, toma. Não. O caminhar com Deus são situações que vão sendo forjadas na nossa vida, vão aparecendo na nossa vida. E à medida que a gente vai se submetendo a cada situação e a gente vai vencendo, nós vamos sendo transformados. Então, se a gente não consegue nas pequenas coisas, sabe, eu costumo dizer, ser crente aqui dia de domingo é muito fácil. É muito fácil dizer que crê em Deus aqui no domingo. Nossa, o ambiente, é muito fácil. Agora, difícil é você continuar mantendo os seus olhos em Deus na segunda-feira, quando as circunstâncias ainda não mudaram. Sabe? Quando algumas coisas em você ainda não foram tratadas, mas você continuar perseverando, submetendo, insistindo em Deus. Nós mostramos o nosso cristianismo o nosso cristianismo não é mostrado no culto de dia de domingo. O nosso cristianismo é mostrado no cotidiano da nossa vida. Onde a gente se submete, onde a gente diz no mundo espiritual. Toda vez que você se submete, você fala para o mundo espiritual, você reconhece a sua humanidade, a sua fragilidade e a sua necessidade do Senhor. Porque como eu já falei, quando a gente age pelas nossas próprias forças, a gente diz, não preciso de Deus, eu consigo sozinha. E coitado de nós, coitado daquele que pensa poder fazer algo, coitado daquele que pensa poder fazer algo distante do Senhor. Coitado daquele que pensa poder ser capaz de tomar suas próprias decisões. Tomar decisão, nós até somos capazes. Mas eu não acredito que distante de Deus nós somos capazes de tomar as melhores decisões por nós. Eu não acredito. Eu não consigo dissociar, sabe, Deus da nossa realização, dissociar Deus do nosso fluir, do nosso sucesso, seja pessoal, seja como Deus, mas eu não digo sucesso pessoal, pela minha vontade de sucesso com Deus, não sei se vocês me entendem. Então, se a gente não consegue nas pequenas coisas se submeter, nós não iremos nos submeter nas maiores coisas.
Bíblia fala que a gente vai crescendo, vai amadurecendo, né, de fé em fé, de graça em graça. Então são nas pequenas coisas que a gente precisa começar a se submeter ao Senhor, sabe? A dizer o quanto nós dependemos do Senhor, o quanto nós necessitamos de viver aquilo que o Senhor tem para nós. E aí sim, na medida que a gente vai submetendo as pequenas coisas, como vai havendo uma promoção. E a gente vai subindo os degrauzinhos em Deus. E aí vão vindo desafios maiores, vão vindo circunstâncias maiores. Mas que aquelas pequenas lá que você submeteu te trouxe amadurecimento, te trouxe força, sabe? Te trouxe o conhecimento de quem Deus é na sua vida, do quanto Ele te ama, do quanto que Ele não te abandonou lá atrás e não vai ser agora que Ele vai te abandonar e não vai ser agora que Ele vai falhar. Sabe, a igreja precisa ter uma maturidade, sabe? A igreja precisa caminhar como filho, não mais como escravo, que gera escravo. Que age por mãos humanas, por vontades do homem, mas que submete em tudo à vontade de Deus. Sabe, porque quando a gente fala da promessa, a gente fala de coisa espiritual, de milagre. E aí, às vezes, a gente não vê mais as pessoas serem curadas, a gente não vê os milagres. Por que a gente não vê os milagres? Porque a gente não está submetido à promessa, a gente não está submetido ao que é espiritual, nós somos submetidos apenas às coisas naturais, aquilo que a nossa força humana pode fazer. E aí nós não vemos os milagres porque nós não andamos no sobrenatural, nós não andamos debaixo de uma espiritualidade, sabe? Nós apenas subjugamos o nosso espírito, subjugamos a promessa, subjugamos o poder de Deus e damos vazão à nossa carne, à nossa humanidade. E olhamos segundo as nossas próprias vontades, as nossas próprias perspectivas, as nossas condições humanas. Quando o que Deus quer fazer nesse tempo é algo que vai para além da condição humana. Vai para além da condição humana física, para além da condição intelectual humana de compreensão. Vai para além, sabe, da força física, vai para além da disponibilidade material da igreja. Sabe, lá em Atos dos Apóstolos não é uma igreja rica, não é uma igreja de homens falhos como nós, mas que submetiam ao Senhor e viam os milagres do Senhor. Porque compreendiam, tinham entendimento acerca daquilo que Deus tinha para aquele tempo. E aí às vezes nos falta esse entendimento e começamos a agir por nós mesmos, quando nós não buscamos entender. Essa semana as mulheres se reuniram para orar. E a nossa oração foi: Senhor, traz revelação acerca do que o Senhor tem para esse tempo. Porque nós desejamos nos submeter em tudo. E é dessa maneira que nós queremos caminhar e nós vamos continuar caminhando. Ainda que as nossas perspectivas humanas sejam frustradas. Que o Senhor frustre mesmo toda perspectiva humana nossa. Que Ele frustre mesmo, que Ele nos abata. Tudo aquilo que a gente tentar fazer que estiver desalinhado com a promessa dEle. Tudo aquilo que a gente tentar fazer, seja a nível pessoal, como a nível coletivo, tudo que a gente tentar fazer que for desalinhado com a vontade dEle, a minha oração é que Ele nos frustre mesmo, nos paralise. A minha oração, porque nós queremos viver milagres, queremos viver maravilhas, mas nós não queremos parar para entender, para ouvir, para submeter o que Deus tem. Não tem como você se submeter. Eu não tenho como agradar a Lucimar se eu não sei do que a Lucimar quer hoje, se a Lucimar precisa. Eu preciso entender o que a Lucimar precisa para eu suprir ela, para eu me submeter, para eu servir. E assim tem que ser a igreja. Nós temos que buscar esse entendimento, essa revelação do Senhor acerca do que Ele quer. E aí eu repito, não só é a nível pessoal e a nível coletivo. Porque se a gente não parar para ouvir, para buscar essa revelação do Senhor, a gente não vai conseguir se submeter, obedecer, estar no centro da vontade dEle, como foi cantado aqui. E a igreja brasileira precisa desesperadamente se submeter ao Senhor. Estar alinhado com aquilo que o Senhor quer fazer.
Cara, muitas vezes o Senhor vai fazer tudo aquilo que Ele vai meio que na contramão, não é na contramão, Ele vai contra o fluxo daquilo que tem sido feito, porque Deus está cansado de ações humanas. Deus está cansado de filhos que não vivem como filhos, mas que vivem como escravos de uma lei, de uma condição natural. E não se submete a Ele. Foi aquilo que foi, H era uma escrava, gerou escravo. A igreja brasileira hoje é de um monte de escravos gerando um monte de escravo. Porque aqui diz que o escravo a escrava só pode gerar filhos escravos, não é isso? Que a palavra está dizendo aqui. E a mulher livre não, ela gera filhos da promessa. E aí esse ciclo vai se perpetuando no meio da igreja brasileira. Sabe, nós queremos romper com esse ciclo, nós queremos... E aí eu não falo, tá? Eu não tenho essa pretensão de achar que é mevança moçada, não. É um movimento que o Senhor está fazendo nas igrejas. Porque o Senhor, Ele quer curar a noiva, Ele quer que seja uma noiva que submete em tudo. Quando Paulo faz a analogia entre Cristo, a igreja, o marido e a esposa, fala que quando diz que a mulher tem que se submeter em tudo ao seu marido, está falando a igreja tem que submeter em tudo a Cristo. E muitas vezes crescemos demais, achamos que somos capazes demais. Achamos que podemos tomar as nossas próprias decisões e não submeter ao Senhor. E aí nos tornamos escravos. E aí escravo não pode gerar filhos livres. Sabe por quê? Porque se hoje que nós estamos aqui ainda na casa da Carol, a gente não tiver esse entendimento de submeter ao Senhor, de obedecer à voz do Senhor, nós vamos lá para fora e vamos ser mais uma igreja. Vamos ser mais uma igreja que já tem tantas em São Gonçalo e não precisaria de mais uma. Garanto que não precisa. Tem um monte. Já tem um monte. Mas se a gente deseja ser verdadeiramente a noiva de Cristo, submete ao seu marido, sabe que se nós desejamos ser o corpo que age de acordo com o comando do cabeça que é Cristo, um corpo bem ajustado, alinhado, sabe, que um corpo sadio, a nossa mentalidade precisa começar a mudar. Nós precisamos fazer uma autocrítica acerca da nossa vida pessoal. Porque queremos que Deus manifeste milagres, maravilhas na igreja. Mas não entendemos, ou às vezes até entendemos, mas passamos batido, que isso depende do nosso posicionamento pessoal. Do nosso dia a dia como cristão. Como filhos, sabe, que entendem a vontade do Pai. Porque, como o Micael fala, Deus não fecha monopólio com uma pessoa. Deus não é para usar uma pessoa, Ele quer usar a igreja dele, o corpo dele. Então, como foi dito até na semana passada aqui, não adianta, enquanto muitos podem ter entendido, mas se um não entender, compromete toda a função do corpo. Compromete toda a função do corpo. E aí, lá na frente, muitas pessoas frustradas com o sistema, com a igreja que vivia, ou com a igreja que vive, vai pôr a culpa nos líderes, na igreja. Não, sabe, acho que a gente precisa parar de culpar o outro. A gente precisa olhar para nós, sabe? Se algumas coisas não estão acontecendo como deveria acontecer, se eu não estou manifestando, se a igreja brasileira não manifesta Cristo como deveria manifestar, a culpa não é dele, primeiramente a culpa é minha. Porque eu sou membro desse corpo e se eu estiver desalinhada, todo o corpo vai estar desalinhado. Então a gente precisa trazer responsabilidade para a gente. Porque é muito fácil falar porque o outro não faz. Porque está assim, porque está assado, o outro não submete. Não faz a sua parte, ore, para que aquele que ainda não entendeu passe a entender. Para que aquele que ainda não se submeteu passe a se submeter. O falhar do outro não é legalidade para o seu falhar.
E é interessante que quando fala aqui que nós somos filhos livres, filhos da liberdade, fala de uma liberdade que não é uma liberdade, as pessoas confundem, não é uma liberdade para a gente sair fazendo o que a gente quer, da nossa própria forma. Mas é uma liberdade para entender, ainda que eu possa fazer o que eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser. Mas eu, por amor a Deus, por amor a uma promessa, por amor à palavra de Deus, por amor àquilo que Deus quer realizar, eu não faço. E é muito mais tremendo você deixar de fazer algo, sabendo que você pode fazê-lo, do que você deixar de fazer por uma obrigação que alguém te impôs. E é nessa liberdade que Cristo nos chama para caminhar. São esses filhos livres que Cristo chama para caminhar. Que entendem, ainda que possam fazer tantas coisas, ainda que possam escolher fazer a sua própria vontade ou cuidar de si mesmo, escolhem um propósito maior que Cristo. Isso é lindo demais. E é esses filhos libertos que o Senhor quer. Não escravos que faz ou deixa de fazer algo por imposição de pastor, por imposição de um líder. Não. A nossa mentalidade precisa mudar de maneira que a gente entenda que eu não preciso de ninguém que fique me oprimindo para não fazer algo. Eu entendo que eu posso fazer, que eu sou livre para fazer, mas eu não faço por amor a Cristo. Por amor, um propósito muito maior, que vai muito além da minha própria vida. E que eu entenda que a minha escolha errada, a tomada de decisão por minha conta própria afeta a minha vida, como Saraí afetou a vida dela e ela teve que pagar a consequência, uma escrava zombando dela. E ainda gerou Ismael, gerou Isaras, causou toda essa confusão que a gente vê até nos dias de hoje. Então, todas as nossas escolhas, elas têm que estar atreladas ao que Cristo tem. A nossa mentalidade precisa mudar, essa liberdade precisa vir sobre nós. Sabe, lá em Goiás, os jovens procuraram o MK e falaram assim, não, porque a gente não pode nem, o líder não deixa nem de tomar um picolé na praça. Porque com medo a gente se corromper. Eu falei, calma, o que esses líderes estão gerando? Nós precisamos gerar pessoas com quem, aí quando fala gerar filhos livres, pessoas livres com entendimento correto acerca de tudo que é lícito, mas nem tudo não convém. Acerca de ter liberdade de falar, tá, beleza, eu posso fazer isso, mas e o reino de Deus vai estar ganhando com isso ou vai estar perdendo? Eu prefiro que o reino ganhe em detrimento da minha vontade. Quando o apóstolo Paulo estava preso, ele se gloriava de estar preso, olha que lindo. Porque ele falava, não, beleza, o que importa é que Cristo está sendo anunciado, está sendo pregado. Então nós precisamos gerar filhos livres, sabe? Filhos da promessa, filhos debaixo de um entendimento correto. Sabe? Porque quando nós queremos, sempre que a gente faz algo que está contra a vontade de Deus, sempre que a gente faz algo da nossa própria vontade, nós não estamos produzindo frutos que vão permanecer, frutos, sabe? Filhos de uma liberdade em Deus. Nós só vamos reproduzindo a escravidão. E aí, cara, o filho imaturo nada difere de um certo. Nós precisamos buscar essa maturidade, e essa maturidade vem com a renovação da nossa mente, com uma metanoia, com um entendimento correto acerca de quem Deus é, acerca do nosso papel nele, do nosso papel como membros de um corpo. E isso precisa mudar, porque senão nós vamos continuar, vai passar anos e anos falando de reino, não vivendo reino. Vamos desejar ser uma igreja que faz a diferença, mas não vamos fazer a diferença. Sabe, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. É de dentro para fora, cada um individualmente, trazendo a responsabilidade para si, das suas atitudes. Amém?
Vamos orar. Vamos orar. Eu vou falar um testemunho que eu ouvi ontem do Marcos Brunet. Estava ouvindo uma das mensagens dele no Agulha no Congresso. Até mandei alguns vídeos, uns trechos para o grupo.